Versículo 35, que nós começamos a ler. Jesus levantou-se muito cedo, ainda escuro, e saiu para um lugar deserto e ali orava. Aqui eu quero falar sobre a popularidade, a fama e o sucesso que Jesus Cristo quis evitar. Nos versículos anteriores ao 35, quando Jesus cura a sogra de Pedro na casa dele, na casa de Pedro, uma multidão de Cafarnaum se ajunta na porta de Pedro, se junta na porta de Pedro para ser curado. Aí Jesus sai curando todo mundo que via, diz o texto, que Jesus curava. Porém, quando Jesus estava no auge da popularidade, conhecido, já que a notícia dele se tornou famosa em Cafarnaum, o que acontece? Jesus de tanto curar, mas diz o texto, versículo 35, que levantou-se ainda de manhã muito cedo e foi para o deserto orar. Jesus poderia aproveitar o seu momento de glória. Todo mundo quer aproveitar o seu momento de fama, o momento de sucesso. Só que Jesus foi diferente. No auge de sua popularidade, ele vai para o deserto. Quando Deus diz que ele era o filho amado e que publicamente ele é testemunhado como filho amado de Deus, olha para onde Jesus vai, para o deserto também. Lá em João, quando as pessoas queriam fazer Jesus rei por causa da sua popularidade, Jesus sai da multidão e vai para o deserto. Jesus não dava para ser político mesmo, não. Ele não veio para ser político, porque político gosta de estar onde tem pessoas. E Jesus, quando as pessoas começavam a aplaudir ele para tornar ele um rei, ele fugia para o deserto. Aqui eu vejo o seguinte: Jesus se levanta bem cedo, diz o verso 35, e vai para o deserto orar. Ele trocou a cama pelo deserto. Irmãos, o que nós temos feito bem cedinho de manhã, qual tem sido a nossa atitude em relação às nossas primeiras horas do dia? Nas primeiras horas do dia, Jesus estava orando. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade, ou felizmente, muito digitalizada, informatizada, que as primeiras horas do nosso dia, para ver os primeiros status, as primeiras mensagens dos grupos, as primeiras notificações do Instagram, os primeiros directs, na verdade. Só que Jesus, com essa atitude, ele está dizendo: eu quero tirar vocês da cama e colocar de joelho no chão para orar. Eu quero tirar vocês da cama e levar para o quarto de oração, para um momento de comunhão. São as primeiras horas do dia em que Jesus consagra a Deus. Querendo dizer para nós também: façam mesmo, orem de madrugada, orem cedinho, que a primeira conversa do dia não seja uma troca de mensagens no WhatsApp, mas que seja com o próprio Deus, que nos escuta na mesma hora. Visualiza, como o povo diz, visualiza e responde, não deixa no vácuo. Esse é o nosso Senhor. Jesus troca a cama pelo deserto. Jesus troca a fama pelas aldeias. É o que diz aqui o final do verso 35, aliás, o verso 38. Ele deixa aquele aglomerado de pessoas e convida o discípulo para ir para as aldeias. As aldeias, irmãos, diferentemente da aldeia de índio no Brasil, as aldeias eram pequenos povoados. Há muitas pessoas hoje fazendo tudo para ter sucesso, para ter fama. Até mendigo vira famoso e se torna celebridade. O que as pessoas são capazes de fazer pelo sucesso nunca se viu antes. Só que Jesus fugia deles. Eu aprendo que quando você foge, Deus te dá. Nem sempre você precisa ir para ir atrás. Às vezes Deus dá nas nossas mãos. Jesus era famoso sem precisar buscar a fama. Diz a Bíblia que a sua fama percorria por toda a Cafarnaum. Aí lá estava Jesus, deixando o povo lá, a fim de milagres. Mas ele disse: eu vim para isso, eu vim para pregar nas aldeias, nos pequenos povoados. Uma coisa me chama a atenção aqui, nesse texto aqui, Jesus disse assim: vamos às aldeias. Eu quero falar nessa noite também sobre os verbos de Jesus. Jesus tem alguns verbos muito importantes. A salvação e o movimento missionário tem alguns verbos muito importantes. Primeiro verbo, Marcos 1,17. Jesus olha os primeiros discípulos na beira da praia e disse assim: ei, vinde a mim. Vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Primeiro verbo é o vinde. Marcos capítulo 1, 38. O segundo verbo é o vamos. Vamos às outras aldeias. E o terceiro verbo está em Marcos 16, 15. Ide e por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Em resumo, os três verbos de Jesus:
vinde, vamos e ide. Se eu puder resumir os dois grandes verbos do Evangelho, tem dois. Primeiro é o vinde. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Agora, depois que você atende ao vinde, agora tem o ide. Ide e por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Não existe o ide sem primeiro não ter acontecido o vinde, o convite para a salvação. E aliás, o vinde não se sustenta por muito tempo se a igreja não praticar o ide, sem o movimento missionário. Mas os verbos de Jesus não param por aí também não. Parte C, do versículo 33, aliás, do versículo 38, Jesus disse assim: porque para isso vim. O outro verbo de Jesus é o verbo vir, para isso vim. Mas tem outro verbo importante, João 16,5. Jesus disse assim: eu vou para junto daquele que me enviou. João 14,3, eu virei outra vez. Aí, meus irmãos, aqui o meu coração se enche de alegria, porque João 14,2 ele diz assim: se eu vou voltar. Eu quero dizer o seguinte, é que nos verbos de Jesus, primeiro ele vem, depois ele vai, mas não fica por aí, porque ele diz assim: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também pedindo o nome do nosso Senhor que nos chamou. João 14,2 diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Sabe o que eu aprendo? Jesus está dizendo: quem vai comigo pelas aldeias e povoados habitará comigo nas moradas do meu pai. Quem vai comigo pelas aldeias, pelos bairros, pelas periferias, evangelizando e pregando, habitará para sempre na casa do meu Senhor, pedindo o nome de Jesus para sempre. A igreja que vai, a igreja que evangeliza, a igreja que percorre o mundo, é a igreja que vai habitar nas moradas do Senhor. Só quem vai habitar lá é quem fez o ide aqui e cumpriu o evangelho de Jesus. Essa mensagem é para a igreja. Jesus está nos dizendo: vão pelas aldeias, vão pelos povoados, vão pelos outros bairros. Mateus 28:20, porque eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor da ceia está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo estão chorando? É o convite de Jesus. Vão pelas aldeias vizinhas, porque lá tem gente para ser salva também. Porque Jesus ele convida para as pessoas irem com ele, aliás, para os discípulos irem com ele. Abrindo parênteses, até aquele momento Jesus só tinha 4 daqueles que seriam os futuros apóstolos. Jesus convida esses 4, diz assim: vão comigo, vamos comigo às aldeias. Por que razão? Jesus deixou Cafarnaum, uma cidade próspera para aquela época, muito forte na pescaria. Por que Jesus deixa Cafarnaum para ir para o interior, onde não tinha holofotes, onde não tinha ninguém importante para vê-lo? A primeira resposta eu já dei: ele não queria popularidade. Por um motivo muito interessante, se Jesus se tornasse muito popular, as pessoas queriam torná-lo rei, e isso ia atrair o ódio de algumas pessoas que Jesus não queria se aproximar ainda. Porque isso iria fazer Jesus uma pessoa que estivesse competindo com Herodes. Então dizer que Jesus é rei seria o mesmo que dizer que ele iria ocupar o trono de Herodes. É por isso que ele foge desse foco de popularidade e vai para as aldeias. Aí em Marcos 1,38, vamos às aldeias. Em segundo lugar, por que ele pede para ir às aldeias? Era porque ele era movido pelo Espírito Santo. Versículo 12 do capítulo 1 de Marcos. Diz a Bíblia que Jesus Cristo foi movido pelo Espírito Santo ao deserto. Marcos versículo 14. Jesus foi movido pelo Espírito Santo para ir a Galileia. Jesus era movido. O Espírito Santo é quem move. O Espírito Santo é de movimento. Eu não estou falando de bagunça na igreja, não. O movimento do Espírito Santo é de trazer e enviar
fazer. É por isso que tem o vinde e é por isso que tem o ide. A palavra que aparece em Atos 1,38, mas receberei a virtude do Espírito Santo. É a mesma palavra que na origem é a palavra dinâmica, é dunamis, dinâmica, ou seja, o Espírito Santo é dinâmico, ele não é parado, o Espírito se movimenta. Lá no início, nos áureos da história da humanidade, lá estava o Espírito Santo pairando, se movimentando sobre a face das águas. Ao longo da história, no livro dos Juízes, ele vem e se movimenta sobre os juízes. Aí quando chega em João Batista, ele é profetizado como aquele que enche os crentes de poder. Jesus batiza com o Espírito e com fogo. Aí quando chegamos em Atos 2, essa profecia se cumpre, a igreja cresce, ninguém consegue parar, a igreja anda, a igreja marcha, porque a igreja, ela comporta o Espírito Santo. É por isso que ela não para. A igreja que tem o Espírito como seu habitante, ela não para, porque o Espírito é dinâmico, a igreja é dinâmica também, ou seja, é daqui para frente, é daqui para diante, é daqui para o céu, retroceder jamais. O Espírito Santo não nos quer parado, e há horas em que o Espírito Santo, ele vai nos suspender, ele vai nos chacoalhar para dizer: a minha igreja não pode ficar parada, a minha igreja precisa cumprir o movimento missionário de ir. É por isso que essa igreja cresce, irmãos, porque a igreja é movida pelo Espírito que leva, o Espírito que chama, que capacita, que leva, que envia, que dá força, que dá poder, que realiza milagres e maravilhas. É esse Espírito Santo dinâmico que movia Jesus. Era por isso que ele não parava em lugar nenhum. Onde tinham almas para serem evangelizadas, lá estava Jesus, porque o Espírito estava nele, desceu sobre ele. Aliás, quando ele estava na barriga da mãe, o Espírito estremeceu, a criancinha estremeceu na barriga da mãe, para dizer que o Espírito acompanhava Jesus desde a sua gestação e está com ele. Bendito seja o Senhor. Esse Espírito, irmão, ele está em você. Como diz a canção, ele se move, porque ele é de movimento, ele é de ação. O Espírito Santo é de ação. E quais são essas ações? A regeneração, nós nascemos de novo. O convencimento, porque ele convence do pecado, da justiça e do juízo. A capacitação, a igreja é capacitada porque o Espírito é dinâmico e dá poder para a igreja. Aí a gente vai ver a história dos grandes reinos, a história daqueles que queriam perseguir e acabar com a igreja. Por que não acabaram? Porque a igreja corre na frente, a igreja corre mais rápido, porque a igreja tem o fogo do Espírito. Aí quando corre para querer abavar a igreja, mais ela cresce, mais ela se engrandece, mais ela se expande, porque o Espírito está nela. O Espírito que se move em nós não deixa que a chama da igreja seja apagada. Oh, bendito Espírito Santo! Esse é o Espírito, irmãos, que não deixou a igreja ser soterrada por Roma. Eu sempre pergunto isso nas minhas mensagens: cadê Roma? Cadê o Império Romano? Matou tanto cristão, perseguiu tanto a igreja, correu tanto. Paulo correu tanto atrás da igreja, se cansou e caiu, foi alcançado pela graça. Todos que correm atrás da igreja, não para acompanhá-la, mas para interromper sua marcha, ficam para trás. E a igreja vai marchando, triunfando, vai marchando até chegar no céu. Porque a igreja nasceu sobre esse movimento dinâmico do Espírito. E ela não vai parar por aqui. O Espírito é de movimento. E qual é o último movimento do Espírito em relação à igreja? Primeiro é os Tessalonicenses 4,17. Quando nós ouvimos a trombeta tocando, o último movimento do Espírito é transportar a igreja daqui para ali, da terra para o céu. E lá estaremos, porque o Espírito é quem nos move. Nós não subiremos por conta própria, nós não subiremos porque vamos bater as mãos e criar asas, não. É o poder do Espírito que vai subir essa igreja. Foi no poder do Espírito que essa igreja foi fundada, e é no poder do Espírito que daqui ela será arrancada. Eu espero por esse dia. Vem, Senhor Jesus, ora, vem, Senhor Jesus.
E quem tem essa esperança, diz a Bíblia, purifique-se a si mesmo, como ele é puro. Aleluia! Bendito o nome do Senhor. Por que Jesus conhecia as aldeias? Também porque ele não se conformava com poucos discípulos. Ele tinha ali 4 que seriam futuros apóstolos, mas ele tinha muitos outros. E se Jesus ficasse apenas em Cafarnaum, ele não teria a mesma quantidade de discípulos que teria se ele percorresse toda a Galileia. Como diz o versículo 39, ele pregava por toda a Galileia. Isso quer dizer que a igreja também não deve se acomodar com poucos crentes. A gente sempre tem o hábito de dizer que é melhor quantidade, é melhor qualidade do que quantidade. Mas para Deus, os dois têm que andar juntos. Se é para ganhar o mundo, é para ter quantidade e qualidade. Não podemos nos acomodar com poucos alunos da EBD, não podemos nos acomodar com poucas crianças frequentes, com poucos crentes na igreja. Jesus nos ensina que é preciso ir atrás de mais. É aí que está para falar de novo no meu coração. Quem quer ir por mim a procurar? É Jesus perguntando: cadê o corajoso? Levante a mão, levanta o dedo. Quem quer ir por mim a procurar? Jesus não se conformou com poucos discípulos. Ele queria mais, é por isso que ele saiu de Cafarnaum e foi para regiões populares e pequenas. Por que Jesus ele precisou ir às aldeias? Porque ali em Cafarnaum as pessoas iam até ele na casa de Pedro, mas ele queria ir onde as pessoas não podiam vir até ele. Na casa de Pedro era um ponto fixo. Descobriu que Jesus estava lá, a multidão aglomerada para vir até ele. E aqueles que não podiam vir até Jesus? Jesus pensou neles. Então Jesus, como se Jesus dissesse: eu vou lá atrás dele. E é esse movimento de Jesus para querer dizer para a igreja que a igreja precisa ir. A igreja não pode viver acomodada só esperando que as pessoas venham até nós. Jesus ensina que a igreja precisa sair. A missão da igreja é ir para o mundo. Primeiramente, Jesus tirou a igreja do mundo. Depois que purificou, ele comissiona a igreja para ir por todo o mundo, evangelizar e pregar o evangelho. Às vezes a gente fica muito acomodado. A gente espera que as pessoas venham até nós. Claro que elas virão, algumas virão. Mas a ordem de Jesus era para ficar em Jerusalém só até o Espírito Santo descer. Tinha um prazo de validade. Quando a igreja fica em Jerusalém, alguma coisa não dá certo. Então, ficar em Jerusalém só até do alto ser revestido de poder. Não ficar em Jerusalém quando do alto forem revestidos. Davi, 1 Reis, capítulo 11, ele ficou em Jerusalém quando não era para estar, e aconteceu o que aconteceu. Ficou com a mulher de Urias, e aconteceu aquele grande escândalo da família real. A igreja já foi revestida de poder e não pode ficar parada em Jerusalém. Contextualizando, nosso bairro, nosso templo, a igreja foi comissionada para ir. Quem quer ir por mim a procurar? Aleluia. Outra coisa, por que Jesus ele vai às aldeias vizinhas? Versículo 38, parte C. Porque para isso vim. Jesus veio de Nazaré para Cafarnaum, para isso, para poder evangelizar as cidades vizinhas que tinham por ali. E por que mais Jesus veio para as aldeias vizinhas? Por que mais Jesus deixa Cafarnaum e vai às aldeias vizinhas? João 10:10. Ele veio para dar vida àquele que estava perdido. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. João 10:10. Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Para que Jesus veio? Marcos 2:17. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. É para isso que Jesus veio. Jesus veio para a sua sextupla missão. 6 missões nós vemos lá em Lucas 4, versículos 18 e 19. Para que Jesus veio? Ele responde nesse texto: eu vim para evangelizar os pobres, eu vim para curar os quebrantados de coração, eu vim para pregoar liberdade aos cativos, eu vim para dar vista aos cegos, eu vim para pôr a liberdade os oprimidos, eu vim para anunciar o ano
ano aceitável do Senhor. É para isso que Jesus veio uma vez, mas novamente Ele virá, não mais para buscar perdidos, não mais para buscar pecadores e conversos, não mais para buscar ímpios. Agora Ele vem para buscar um povo santo que subirá com Ele. Ele virá mais uma vez para a igreja que Ele comprou com o seu sangue. Aleluia ao Cordeiro que venceu. Por último, Jesus ele passou por algumas aldeias. Eu queria citar 2 aldeias nessa noite para estimular a igreja a ir para outros lugares. Jesus foi para uma aldeia chamada Betsaida. Lá ele curou um cego em 3 etapas. Primeira vez, o cego via como se fosse árvores andando. Depois ficou mais claro, mas não estava bom. Aí por último, Jesus faz mais um último processo e cura o cego que ele foi com a vista limpinha. Eu aprendo com isso que nem sempre o milagre acontece no estalar de dedos. Às vezes são processos. Naamã não ficou limpo de uma hora para outra. São processos. Mas eu também aprendi que nesses processos Deus não deixa a obra parada. Deus não é prefeitura. Deus não deixa a obra parada. A obra que Ele começou na nossa vida, Ele vai cumprir. E na aldeia de Betsaida, Jesus curou o cego em 3 etapas. Para dizer para a igreja, vão a outros lugares, porque tem alguém que está cego e precisa ver a luz do Evangelho. A igreja é essa luz. Por isso eu entendo que às vezes a gente vai no bairro, evangeliza, e depois nunca mais volta, porque não tem efeito. Lembre-se, a cura aconteceu em 3 etapas na aldeia de Betsaida. Às vezes serão necessários 3 vezes 10 para que essa visão venha. Às vezes só uma vez não dá jeito, 2 vezes talvez não dá jeito. Às vezes na 3ª vez a alma vem para Jesus. É por isso que a igreja tem que ir lá e não desistir. Uma outra aldeia muito famosa por onde Jesus passou, a aldeia de Betânia, que todos vocês conhecem. Marcos 6,56. Foi lá na aldeia de Betânia, na casa de Simão, o leproso. Olha com quem Jesus andava. Jesus estava na casa de um leproso jantando com ele. E lá na aldeia de Betânia, na casa daquele homem, Maria veio e unge a Jesus com um perfume muito precioso. É aí que nós aprendemos que a igreja precisa ir onde estão aqueles que estão leprosos espiritualmente. A igreja precisa estar na casa de quem precisa ser ungido também. Quem tem o óleo é o Espírito Santo. Se o Espírito está na igreja e a igreja vai, esse óleo chega, essa unção chega. Tem alguém precisando receber a unção em outras aldeias, em outros lugares. João capítulo 11, um dos milagres mais espetaculares de Jesus. Jesus chega na aldeia de Betânia e lá o seu amigo Lázaro estava morto. Foi lá na aldeia de Betânia que Jesus declarou a célebre frase: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Foi na aldeia de Betânia que Jesus ressuscitou Lázaro para a glória de Deus. Alguém em Betânia precisava ver Lázaro saindo para crer que Jesus era o Cristo. O próprio Cristo atesta isso no capítulo 11. Foi na aldeia de Betânia que Jesus mandou chamar um jumentinho, mandou buscar um jumentinho que ele precisava ir em Jerusalém. Mas voltando ao ponto anterior, do capítulo 11 de João, Jesus na aldeia de Betânia ressuscitou o morto. Isso para a igreja significa o quê? Que nós precisamos ir em outros lugares, porque em outros lugares tem alguém morto, tem alguém que precisa de vida, e a vida está na igreja. A igreja comunica a vida, a igreja prega a palavra da vida, a igreja se alimenta do pão da vida, a igreja bebe da água da vida, e a igreja precisa ir em outros lugares, porque tem alguém que precisa ser ressuscitado dos seus pecados. Um dia alguém foi na nossa Betânia, lá onde nós estávamos, mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, alguém foi e pregou para nós,
Isso significa que nós temos que ir lá também e pregar para alguém, porque nós estamos levando a palavra não de morte. Urias levou uma carta de morte para sua própria morte. Paulo disse em 1 Coríntios que nós somos a carta de Cristo, ou seja, a carta que tem a palavra da salvação, a carta que as pessoas leem e veem o Evangelho personificado na nossa pessoa. Por último, olha a importância que Jesus deu às aldeias. Claro que Jesus pregou nas sinagogas, inclusive a sinagoga de Cafarnaum era uma sinagoga muito importante, dada o tamanho da cidade. Foi lá em Cafarnaum que Jesus ressuscita a filha de Lázaro, que era o dirigente da sinagoga. E ali em Betânia, na sinagoga de Betânia, voltando para Betânia, segundo Lucas, capítulo 24, versículo 50, foi lá em Betânia que Jesus subiu para o céu. Jesus não escolheu Jerusalém para subir. Jesus não escolheu Nazaré, onde cresceu. Jesus não escolheu Belém, a sua terra natal, para ser a sua ao céu. Ele escolheu uma cidadezinha chamada Betânia, aliás, um povoado, uma aldeia. E lá ele subiu para o céu. A igreja precisa ir a Betânia, a outros lugares, para dizer que neste mundo, um dia o céu vai se abrir. Em Betânia, lá onde tem pessoas, o céu se abrirá também. É por isso que a igreja precisa evangelizar na Betânia nos dias de hoje, porque lá em Betânia precisa ter crente. Lá em Betânia, se tiver crente, o céu se abrirá e Jesus vai buscar alguém dali. Portanto, igreja de Cristo, não vamos nos conformar com as quatro paredes do templo. Precisamos ir para os outros lugares para dizer que Jesus é vida e que nele está a vida que comunica a eternidade aos homens. A igreja precisa ir em outros lugares para levar visão às pessoas. Não existe visão se não tiver luz, porque a luz passa pela retina e gera visão. Quem é a luz do mundo? A igreja é a luz do mundo. Se a igreja é luz e for aos que estão cegos espiritualmente, haverá visão. As pessoas que estão cegas e que não olham nada mais além da condenação do inferno, quando tiverem contato com a luz da igreja, que é comunicada pela igreja em nome de Cristo, elas verão agora o Senhor perdoador, o Senhor salvador, que purifica os seus pecados, que devolve a vista e que vai voltar para buscar. Precisamos sair e dar vida a quem está morto. Precisamos ir e buscar as almas que Jesus comprou com o seu sangue. Que essa mensagem nos incentive a ir fora dos meios convencionais e levar o Evangelho. Quando eu digo fora dos meios convencionais, é pregar em outros lugares, além do templo, além das ruas. Pregue na internet. A internet é um lugar que está seco e que precisa de alguém pregando o Evangelho. Na internet alguém precisa ver os seus status no WhatsApp e ver lá que tem alguém que serve a Deus. Alguém precisa abrir o teu Instagram e ser evangelizado por lá. Alguém precisa entrar no teu Facebook e encontrar uma palavra de encorajamento. Quando Deus disse, ide por todo mundo, quando Jesus disse, ide por todo mundo, ele já tinha em mente. A internet vai levar a mensagem onde os pés dos crentes não podem ir. E bendito seja Deus por essa graça que é a internet. Só contando o testemunho que o irmão Neilson falou agora há pouco, há alguns meses eu gravei um vídeo explicando por que Deus condena a embriaguez. Uma pessoa lá de Cabo Verde, na África, eles falam português também. Ele disse, irmão, através do teu vídeo eu voltei para Jesus e parei de beber. É o Evangelho indo em outros lugares. Bendito seja o nome do Senhor. Usem todos os meios à disposição para ir nos lugares que os teus pés não podem ir. Receba essa palavra em nome de Jesus.